Cristo está vivo e nós estamos aqui para celebrar isto. O Cordeiro de Deus que deu a sua vida para nos salvar, para nos resgatar, Ele está vivo. E eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler um texto, depois nós vamos orar por nossas crianças e por nossas vidas também. E queremos deixar a palavra de Deus que foi cantada desta forma, neste momento, pregada. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Peço que você possa nos acompanhar silenciosamente, mas atentamente. Vamos colocar de pé. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Nos diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17, nos diz o apóstolo Paulo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, como diz o versículo 18. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos curvar a nossa fronte. Eu quero convidar as professoras e as nossas crianças devagarzinho a virem à frente. Cuidado aí com os microfones. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os nossos olhos, ninguém conversando, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos por podermos adorar e glorificar o Teu nome. Isso é graça do Senhor, é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Podermos neste dia, Senhor, mais uma vez nos reunirmos para exaltar o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos, ó Deus, e clamamos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Por Tua graça e misericórdia, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Sua palavra. Aos pequeninos que sairão neste momento e a nós, que o Senhor esteja usando a todos nós para transmitirmos tão somente a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, por graça e misericórdia do Senhor Jesus, possa transmitir a mensagem que precisamos para cada coração.
que Ele possa aplicar aos nossos corações, que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais para que contemplemos as verdades tão profundas da Tua palavra. Esta palavra que tem o poder de transformar a nossa vida, a nossa existência. Faz-nos olhar para Jesus, o nosso Messias Redentor, enviado pelo Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, e te bendizemos por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo no coração de cada um que o Senhor deseja alcançar. Nós clamamos a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. As crianças podem sair, cuidado com a porta, podeis assentar-vos. Não é nenhuma novidade que nós estamos no que é chamado pela sociedade do feriado da Páscoa. Mas o que é isso? O que é que nós comemoramos como igreja e que, na verdade, como falamos hoje pela manhã e também na celebração da ceia, nós estamos sempre lembrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como tantos outros aí fora que estão muitas vezes perdidos, nós podemos correr o risco de nos perdermos no entendimento do que seja a verdadeira Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, e começamos o culto lembrando o que João Batista disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus. E André não teve dúvida, chamou seu irmão e disse: achamos o Messias, encontramos o Messias, que o nosso povo tanto esperou. Era isso que André estava querendo dizer. Vimos a revolta até de religiosos dizendo: como é que nós vamos ter carnaval na Semana Santa? Quanta confusão vivemos. Queremos nos ver livres desta pandemia, e eu louvo a Deus pelo sacrifício do coral. Não é fácil. Se cantar um hino de máscara não é fácil, imagina cantar vários louvores com a máscara. E eu dizia lá atrás, espero o dia que a gente possa estar de fato livre de tudo isso, e que Deus possa assim nos livrar. Mas é mais do que isso, é podermos adorar o nome do Senhor, podemos estar reunidos como estamos aqui. Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja que foi fundada na sua segunda viagem missionária. A cidade de Corinto era um grande centro cosmopolita, várias pessoas de vários lugares do mundo passavam pela cidade de Corinto. Era um grande centro comercial, era também um grande centro de imoralidade e de religiosidade. Sim, somado a tudo isso, os coríntios, eles tinham um interesse doentio pela exibição retórica, pela oratória. Gostavam então de ver pessoas e filósofos fazendo grandes e monumentais discursos, a ponto de o apóstolo Paulo exortar a que a igreja de Corinto não desprezasse a palavra de Deus por intermédio dele, o apóstolo Paulo. E veja como nós lemos aqui, Paulo fez questão de dizer aos coríntios que, não, em outras palavras, Paulo estava aqui dizendo: não esperem de mim técnicas de oratória, não esperem de mim sabedoria humana. Eu não estou preocupado em falar à igreja. Era isso que Paulo estava dizendo quando ele nos diz aqui no versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra. E aí Paulo diz o motivo: para que se não anule a cruz de Cristo. A preocupação de Paulo era que os coríntios não fossem enredados por tanta filosofia, a tal ponto de que a cruz de Cristo fosse obscurecida da sua mensagem, em meio a tanta sabedoria, a tanta filosofia. Paulo tinha um objetivo. Ele disse: eu não fui chamado para batizar, isso não é o maior objetivo para o qual eu fui chamado. Eu fui chamado para pregar a mensagem da cruz, para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo no grego e Messias no hebraico traduzem e trazem para nós o significado do ungido. O Messias é o termo hebraico para Cristo, que é o termo no grego.
E ambos apontam para e têm o significado de ungido, o escolhido de Deus, o enviado de Deus. E o povo de Israel proclamava isto: virá o Messias, virá o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Nós estamos aguardando isto. O ungido, aqui o Messias no hebraico, Cristo no grego, era o ofício a ser exercido. A missão que tinha aquele enviado de Deus especial. Jesus é o nome pessoal. Jesus é o nome pessoal. Como diz lá Mateus capítulo 1, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mas qual é a mensagem deste Jesus que é o Messias Redentor? E Paulo então vai falar sobre Jesus, sobre a mensagem da cruz, e está falando, na verdade, não é sobre a cruz madeiro, mas é sobre aquele que foi crucificado na cruz. E é isso que Paulo está querendo transmitir para o mundo daquela época, para a igreja de Corinto, e para quem lesse aquela epístola. Ele estava querendo falar sobre aquele que foi crucificado ali na cruz, sobre Jesus. Mas não um qualquer, não um judeu, que outros poderiam até receber o nome mesmo pessoal de Jesus, poderia sim receber. Jesus, Paulo estava querendo proclamar Jesus, sim, como foi cantado e adorado aqui, Jesus, o Messias Redentor. E Paulo então diz que esta mensagem da cruz, que esta mensagem sobre o Messias Redentor, de fato, aquele Messias Redentor, ele era um escândalo para os judeus. Veja o que está aí no versículo 23, como Paulo nos diz, quando ele vai nos dizer na segunda parte do versículo, tratando aqui sobre o escândalo que era a mensagem da cruz, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Paulo então diz que a pregação dele, diz, eu tenho consciência, não é uma pregação palatável, não é uma pregação que você receba e possa engolir com muita tranquilidade, principalmente para os judeus. Paulo diz, nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus. Por favor, o proprietário do carro IXW 9730, corra, que você precisa tirar o carro, porque está atrapalhando uma entrada aí. IXW, qualquer outro carro, por favor, projetem, tá certo? Pelo menos o que veio aqui, IX, alguma coisa assim, W 9730, ok? Então, por favor, se você fechou algum portão, a gente sempre pede, e pode não ter sido daqui, por favor, informe que já foi anunciado. Se não foi de ninguém, pode ter sido de alguém lá fora, certo? Bom, Jesus, o Messias Redentor, ele é, como diz Paulo, escândalo para os judeus. E Paulo tinha consciência disso. Nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus. E qual o sentido, qual o significado de escândalo? Escândalo, quando Paulo usa essa palavra, ele está dizendo, é ofensa, é pedra de tropeço, é sinal de fraqueza. Esse era o sentido da palavra escândalo. E Paulo então, e até o sentido literal, era, você já viu aquela armadilha para pegar às vezes um animal? Aí ela tem aquela varinha. Quando o animal entra, que ele bate na varinha, a armadilha fecha. Era isso. Escândalo é como essa armadilha, que faz com que o animal fique preso. É uma pedra de tropeço, faz o animal cair na armadilha. Então, Paulo diz, eu sei que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus. Para aquele que não foi chamado para crer no Evangelho, é escândalo, é um sinal de fraqueza. E Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, a palavra de Deus vai nos dizer, maldito o que for pendurado no madeiro. O judeu entendia que qualquer um que fosse pendurado no madeiro era maldito.
E o judeu olhava e dizia: como o nosso Messias, como é que o nosso Salvador vai ser pendurado no madeiro? Não, nós não cremos nesse Jesus. Esse é o Jesus que vocês, cristãos, estão dizendo que é o Salvador, que é o Messias. Não, isso é um impostor. Ele é tão pecador, tão miserável, que ele foi pendurado no madeiro. Ele é maldito de Deus. O judeu não aceitava isso, como ainda hoje não aceita. Qualquer judeu ortodoxo, qualquer judeu que tenha conhecimento do Antigo Testamento, se você falar para ele que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o enviado, ele vai dizer: olha, é bonita a sua mensagem, mas eu quero dizer a você o seguinte: para nós judeus não, porque nós conhecemos bem o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento diz que aquele que é pendurado no madeiro é maldito, e o nosso Salvador não é maldito, o nosso Messias, ele é bendito de Deus. Você lembra quando Jesus estava entrando em Jerusalém? O louvor dizia isso: bendito que vem em nome do Senhor. O nosso Salvador não é maldito. Só que o problema que o judeu não entende é o que está lá em Gálatas 3,13. É que Jesus tomou a maldição, o castigo que viria sobre mim e você. Ele tomou sobre ele. Ele levou sobre si, como está lá em Isaías capítulo 53. Ele levou os nossos pecados sobre si. E ele se fez maldição, maldito no nosso lugar. Nós é que somos pecadores, nós é que estamos debaixo da maldição, da ira, do juízo de Deus, e Jesus tomou sobre si, como está lá em Isaías 53. Como nos diz o versículo 22 de 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo vai dizer: porque tanto os judeus pedem sinais. O judeu não queria o sinal da fraqueza da crucificação. Ele queria um Redentor todo-poderoso, que viesse libertá-los do jugo do Império Romano. Mas um Salvador que é crucificado, não, isso não cabia no imaginário, na teologia dos judeus. Eles não podiam aceitar isso. Eles queriam provas de que Jesus era de fato o Salvador. Você lembra quando o texto bíblico diz que eles insultavam Jesus e diziam: desça da cruz e nós creremos em ti. Eles queriam uma demonstração de poder. Eles pediram sinais. E Paulo diz aqui: porque tanto os judeus pedem sinais. Eles queriam algo menos especulativo e mais poder em termos de sinais. Eles tiveram no passado, da história de Israel, sinais poderosos, como o mar que se abriu, o mar vermelho, como Jericó, que ruiu, que caiu. Eles queriam algum sinal assim, poderoso, que não trouxesse nenhuma dúvida que, de fato, aquele ser crucificado, não, isso não é um sinal, isso é fraqueza, isso é escândalo para nós. Apesar de Jesus ter feito todos os milagres que fez, e ainda de ter avisado, como ele disse lá em João 8, 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus estava dizendo, em outras palavras, quando eu for crucificado, vocês vão saber tudo que eu prometi, tudo que eu falei, vocês vão saber que eu estava cumprindo as profecias do Pai, do Espírito, que foram profetizadas no Antigo Testamento, e ainda mais quando ele ressuscitasse. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus, o Messias Redentor, Paulo não apresenta apenas como escândalo para os judeus. Quantas pessoas que olham hoje para Jesus dessa mesma forma? Ah, Jesus era tão bom, mas não tinha aquele poder todo, né? Terminou na cruz. Olha o fim dele. Olha o fim dele. Quem há décadas viu o noticiário, lembra do Reverendo Moon, lá pela região do Centro-Oeste, Mato Grosso, o chamado Reverendo Moon, com a sua seita, ele chegou a dizer o absurdo, dizer, sabe por que Jesus foi para a cruz? Porque ele fracassou na missão dele. Ele não casou, ele não constituiu família, ele não teve filhos, ele fracassou na missão. E aí o resultado para ele foi a cruz. Que absurdo. Esta é a visão de quem se escandaliza em Jesus. Jesus, o Messias Redentor, segundo Paulo,
ele foi escândalo para os judeus. Mas ele não foi só isso. Jesus, o Messias, Redentor, diz Paulo, ele foi também visto como loucura para os gentios. Quem não era judeu era considerado gentio, ou pagão, quem não era judeu. Então, Paulo diz isso, como está lá no versículo 18 que nós lemos. Olha o que nos diz o versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo vai nos dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E no versículo 22, Paulo, depois de falar dos judeus, ele vai dizer que tanto os judeus pedem sinais, no versículo 22, e aí Paulo vai dizer, como os gregos buscam sabedoria. A mensagem da cruz, a mensagem do Messias Redentor, do Messias Salvador, ela não é só escândalo, fraqueza para os judeus de alguém que tinha uma mensagem tão grande, tão grandiosa, tão maravilhosa, que terminou numa cruz, condenado e morto. Ela não é só escândalo para os judeus. Na palavra de Paulo aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai nos dizer que esta mensagem da cruz, do Salvador que terminou crucificado, para aquele que não era judeu, para aquele que buscava sabedoria como gentios, Paulo diz, é loucura. Quem vai aceitar uma mensagem dessa? Que aquele que veio para salvar, terminou preso e morto, crucificado. Isso é loucura. Como é que você vai proclamar que um homem destes vai salvar pessoas, como se ele não consegue, entre aspas, salvar nem a si mesmo? Isso é loucura. Os gregos não aceitavam isso, os gentios, os não cristãos. E esta filosofia humana, esta filosofia especulativa, estava presente no meio dos coríntios, na cidade dos coríntios. Paulo fala, Lucas registra o que é dito lá em Atos 17, versículo 21. Lucas registra que os atenienses, Atenas, cidade grega, os atenienses viviam a dizer e a ouvir as últimas novidades. Os atenienses viviam a dizer e ouvir as últimas novidades. Tanto que quando Paulo chegou lá, e falando sobre, olha, aquele altar que vocês têm aí no meio da cidade, tinham tantos altares que, inclusive, até um filósofo grego que ele chega a dizer, ironicamente, ele diz, olha, tinha tantos altares na cidade de Atenas, que uma vez os deuses se reuniram para discutir a seguinte questão: o homem existe? O homem existe? De tantos altares, e colocaram um altar lá que era ao Deus desconhecido. Paulo pega esse altar, porque era o medo dos gregos. Eles diziam, olha, a gente tem que ter um altar aí para algum Deus que a gente nem conhece, porque era o medo que eles tinham, era que alguma divindade fosse esquecida, e essa divindade, irada com os gregos, com os atenienses, destruíssem, mandasse um terremoto, um incêndio e acabasse com a cidade. Então eles disseram, vamos fazer o seguinte, a gente constrói um altar e bota aqui a plaquinha, ao Deus desconhecido. Pronto. Os que a gente conhece já tem aí aos milhares de altares, e bota esse altar aí. Paulo chega e diz, olha, eu quero falar sobre um Deus que vocês não conhecem. Foi ele que criou todas as coisas, e ele começou a falar. Quando ele chegou na ressurreição, disseram, não, parou. Os atenienses não quiseram mais ouvir, porque não entenderam que era lógica, que havia sabedoria na questão de ressurreição. Depois nós, em outro momento, nós te ouviremos, alguns creram. Inclusive, a Bíblia diz lá em Atos 17, 24, dentre os que creram, estava uma mulher chamada Dâmaris, estava um homem chamado Dionísio. A Bíblia cita essas duas pessoas. Nós ficamos tão felizes quando colocamos na nossa filha o nome de Dâmaris, isso está lá na Bíblia. E ela foi a mulher que creu na mensagem do Evangelho. Ela creu na ressurreição, creu na proclamação do Evangelho, não só ela, mas também Dionísio. Mas isso não era lógico. Aquela Grécia dos filósofos tão famosos como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, era a Grécia que estava
preocupada com a sabedoria humana. Para os filósofos gregos, o evangelho de Jesus era uma loucura. Nunca foi uma obra da divindade para os filósofos gregos. Não se encaixava na lógica humana. O Filho de Deus vir para salvar pessoas e terminar numa cruz, isso para os gregos não era lógico, não fazia sentido. E Paulo vai dizer isso no versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas não só para eles daquela época. Quantas pessoas que não creem na mensagem do Evangelho. Quantas pessoas que veem hoje Jesus como um grande religioso. Alguém que tem uma mensagem tão linda, tão bela, mas não cabe a cruz. Não cabe no coração delas a mensagem da cruz. A humanidade não entende um rei vencedor crucificado. Isso não se encaixa na lógica humana. Não há lógica nisso. Para o homem perdido, para o homem sem a iluminação, sem a graça de Deus, sem a misericórdia, sem a iluminação do Espírito, essa mensagem não cabe. Um Cristo, um Rei dos Reis, vencedor, mas crucificado, libertador, não cabe. Tanto não cabe que alguns chegam nos nossos dias até a dizer o seguinte: olha, realmente eu já ouvi gente que diz assim, eu já ouvi até gente dizendo que Jesus vai voltar, é melhor que ele nem volte, porque se ele voltar, vão fazer hoje com ele pior do que fizeram naquela época. A pessoa ainda está tentando admitir que ainda crê um pouquinho que tal, olha, se ele estiver vivo mesmo, é melhor que ele não volte. E ignorando o que a Bíblia diz, ele diz que se ele voltar, vão fazer com ele pior. Como se a Bíblia diz que ele voltará como o juiz, como o leão, aquele que vem para julgar. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu quero terminar lembrando a você o que Paulo fala a respeito de Jesus, o Messias Redentor. E que é a essência da mensagem da cruz. Jesus, o Messias Redentor, ele é escândalo, sim, para os judeus. Ele é loucura para os gentios. Mas Paulo vai nos dizer que ele é poder e sabedoria para os salvos, para os que são chamados por Deus. Eu quero repetir, Jesus, o Messias Redentor, ele é poder e sabedoria de Deus para os salvos. Veja o que a palavra de Deus nos diz neste versículo 23 e 24 que nós lemos. Paulo então vai nos chamar a atenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. Paulo vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas perceba agora como Paulo diz no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. No plano eterno de Deus, os eleitos de Deus, os chamados de Deus, Deus chamou pessoas, Deus elegeu pessoas no seu plano eterno, quer dos judeus, quer dos gentios, dos não judeus. E Paulo vai dizer, para esses que são chamados por Deus, para esses que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus, para estes, Jesus, que é escândalo para os judeus, Jesus que é, então, não só escândalo, mas é loucura para os gentios, Paulo vai dizer, ele é poder e sabedoria de Deus, ele é poder e sabedoria de Deus. Veja bem, sem a fraqueza e loucura da cruz. E eu quero dizer para você que, do ponto de vista humano, eu pergunto a você, se você estivesse num país em guerra, e alguém dissesse, olha, aquele dali é quem vai nos tirar desse país em guerra.
e alguém dissesse: quem? Aquele que está sendo levado pela polícia? Que está sendo preso, surrado? É aquele que vai libertar o nosso... É aquele ali. Eu pergunto, você acreditaria? Não, do ponto de vista humano, não. Você diz, como? Se ele está sendo levado preso, se ele está sendo surrado em praça pública, como é que aquele dali vai nos salvar? Não tem lógica isso. E não só não tem lógica, como isso é sinal de fraqueza. Ele está sendo trucidado, ele está sendo morto, como é que ele vai nos salvar? Não só não tem lógica, mas é sinal de fraqueza. Tudo contrário à lógica humana. Mas assim age Deus. Sem a fraqueza da cruz, sem a loucura da cruz, nós não poderíamos ter o poder e a sabedoria da ressurreição. Jesus teve que passar pela fraqueza da cruz, que é a minha e a sua cruz, para chegar ao poder da ressurreição. Jesus teve que passar, sim, pela loucura da cruz, das pessoas não entenderem como é que ele está na cruz. Então, ele é pecador como qualquer um de nós? Não. É a fraqueza, é o escândalo da cruz e a loucura da cruz, que apontam também para o poder e a sabedoria da ressurreição. A Bíblia vai nos dizer nos versículos 19 e 20, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E Paulo então questiona aqui, trazendo a palavra de Deus, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo vai dizer, olha, para a sabedoria do mundo vem a destruição, vem o aniquilamento, vem a loucura. E quem vence tudo isso? O poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? O judeu? Onde está o inquiridor? O gentio, o que não era judeu, o filósofo grego? Onde estão todos eles? Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E Paulo vai ainda nos dizer no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo vai dizer, olha, o mundo com toda aquela sabedoria, pretensa sabedoria, com todo o poder, não foi capaz de conhecer e de ter a visão de quem era Jesus, o Salvador, o Messias Redentor. Por sua própria sabedoria, o mundo não o conheceu. Por isso que Deus precisou agir e revelar e chamar pessoas a crerem na mensagem do Evangelho. Deus decide, então, salvar pela loucura da pregação e por nenhum outro meio, a não ser por meio da mensagem da cruz, da mensagem do Senhor Jesus Cristo, crucificado e também ressurreto. Por isso Paulo então vai nos dizer no versículo 24, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Como diz ele no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que em Deus os homens veem como loucura, é mais sábio do que a pretensa sabedoria humana. O que em Deus os homens veem como fraqueza é mais forte que os homens. Como disse Paulo, os judeus, no versículo 22, eles queriam um sinal. E eles estavam cegos, os judeus, diante do maior sinal de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo. Não há sinal maior do que o sinal de Jesus, da sua morte e ressurreição. Nem o mar vermelho se abrindo, nem as muralhas de Jericó caindo, nem nenhum outro sinal. Tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Os judeus ainda assim queriam um sinal. Os gregos queriam sabedoria, mas eles estavam ignorantes e ignorando diante da fonte de
toda sabedoria, que é o Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje tão estudado pelas mais variadas áreas do conhecimento humano, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como disse o psiquiatra Augusto Cury, tão famoso, eu lembro de uma palestra, quando ele chegou a dizer: Jesus não cabe no imaginário humano. Não há nenhum registro na psiquiatria de alguém como a pessoa de Jesus. Não há. Ele disse: isso me impactou. Ele disse: eu não acreditava em Deus. E ele começou a falar. E ele foi então para os escritos, tantos outros, foi para a Bíblia, para então, por meio de Jesus, crer em Deus. É Jesus, a mensagem de sabedoria que os gregos não entendiam. Para os chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, diz Paulo no versículo 24. Poder de Deus e sabedoria de Deus. A ênfase de Paulo está no chamado de Deus, não na nossa capacidade, não na nossa lógica, não no nosso raciocínio humano. O Cristo crucificado e ressurreto proclamado por Paulo é o poder de Deus, porque ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo e ele venceu a morte. Como Paulo diz lá em Colossenses 2,15, triunfando deles na cruz. E veja, não pense assim, a vitória de Jesus foi só lá no túmulo, não, na cruz. Por isso que Satanás ainda o tentou, as pessoas então jogavam os seus insultos, era tentar arrancar Jesus da cruz. Não, ali, por isso que Paulo diz, em Colossenses 2,15, triunfando deles, do mundo, do pecado, do diabo e da morte. Triunfando deles, Jesus triunfou sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Ali na cruz, ele já estava sendo vitorioso. E por isso, é poder de Deus isso. É poder de Deus a mensagem da cruz. É sabedoria de Deus, porque revelou Deus aos homens que por sua própria sabedoria, pela própria sabedoria humana, não foi capaz de enxergar em Jesus o Salvador. Lucas vai registrar lá em Atos 2,36, no final da mensagem do Pentecostes, num versículo tão belo. Lucas vai dizer, Atos 2,36, eu fui levado a decorar esse versículo, já na adolescência, me impactou tanto. Quando Pedro vai terminar a mensagem do Pentecostes dizendo, esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, ou seja, todo o povo de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus fez dele, de Jesus, Senhor e Cristo, não só o Senhor, Kyrios, não só o Senhor de todo o cosmos, mas Deus Pai fez dele o Cristo, o enviado, o ungido, o escolhido de Deus que o nosso povo tanto esperou. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem do Evangelho, que foi tão difícil para Paulo compreender, humanamente falando, só pela graça de Deus, só pela conversão, só pela ação do Espírito Santo é que ele pôde compreender. O Evangelho, a mensagem da cruz. Paulo, então, agora convertido, tendo seu coração transformado, ele pode admitir e dizer, a mensagem da cruz, aquele Cristo que eu tanto persegui, achando que era um impostor, achando que era um maldito, eu achava que ele queria tomar o lugar do Messias, era ele o Messias, em quem eu não acreditava, até ter sido lançado do animal, indo para Damasco, para perseguir judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Agora, eu estava olhando para ele, ouvindo a sua voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou o Messias, Saulo. O Messias que você esperou, que a nação de Israel esperou.
Paulo emudece, tem o seu coração convertido, transformado. O evangelho, agora, a mensagem da cruz, passa para o coração de Paulo a ser poder e sabedoria de Deus, que liberta, que transforma, que faz reviver. E Paulo então vai terminar chamando a atenção da igreja. Paulo vai dizer: olhem para vocês, falando para a igreja de Corinto. E os coríntios eram tão orgulhosos, como falamos no começo, davam tanto valor à oratória, à capacidade dos filósofos, dos gregos. Paulo diz: olhem para vocês, a partir do versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no chamado de Deus, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, de linhagem poderosa, de linhagem conhecida, rica, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os valores de Deus são completamente diferentes dos valores do mundo. E Paulo estava mostrando isso. Os gregos, os gentios, os coríntios mediam a importância pessoal das pessoas pelos feitos intelectuais delas, pelos títulos acadêmicos, pelas honras aos eruditos e aos oradores, a capacidade de oratória, de falar em público, de fazer discursos tão tremendos e maravilhosos. Era assim que os gregos, então, destacavam e mediam a importância das pessoas. Paulo está dizendo: nada disso vale se não tiver a bênção de Deus, e se não for para a glória de Deus. E Paulo diz por quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo vai terminar dizendo: mas vós, falando para a igreja de Corinto, vós sois dele, no versículo 30, em Cristo Jesus, é por meio de Jesus que nós somos filhos de Deus, o qual Jesus Cristo, Cristo Jesus, em Cristo, no Messias Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus é tudo isso para nós. Daria uma outra pregação. Jesus, o Messias Redentor, da parte de Deus, ele é sabedoria, ele é justiça, ele é santificação e ele é redenção. E Paulo então vai terminar dizendo: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se Paulo terminou antes dizendo: para que ninguém se glorie, é por isso que Deus chamou até as coisas que não são. As coisas que não são, Deus chamou, para reduzir a nada as que são, ou as que pensam ser alguma coisa. Paulo agora vai terminar dizendo: para que quem se glorie, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Que a nossa glória, a nossa alegria seja sermos do Senhor. Ele que é Jesus, Cristo Jesus, o Messias Jesus, o Messias Redentor. É nele que nós temos a nossa glória. É nele que nós temos a nossa glória. Se você abrir em Jeremias, e é isso que Paulo está justamente usando esse texto aqui de Jeremias, como usou ali: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo está usando o texto de Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Jeremias 9, é quando o profeta Jeremias nos diz, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor:
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Jeremias 9, 23 e 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aquele que se gloriar, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É na hora que Paulo então usa e diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele está dizendo, Jesus é Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como ele diz lá em Colossenses 2. Então Paulo está dizendo à igreja de Corinto, que eu e você, nós, como disse a igreja, diz para nós hoje, a nossa glória está naquele que foi crucificado, no Messias Redentor, que pode ser visto pelos judeus como escândalo. Jesus, o Messias Redentor, é escândalo para os judeus. Jesus, o Messias Redentor, é loucura para os gentios, da nossa época também. Se é escândalo para muitos religiosos, até de outras religiões, de outros grupos religiosos, que não vão conseguir entender esse nosso Jesus crucificado, é também loucura para aqueles que, não sendo cristãos, não tendo sido chamados, não veem lógica na mensagem do Evangelho. Mas Paulo vai dizer que para os que são salvos, para os que são chamados por Deus, Jesus, o Messias Redentor, é poder e sabedoria de Deus. É poder e sabedoria de Deus. É nele em quem eu e você precisamos crer. É nele, no Senhor Jesus, o Messias Redentor, em quem nós precisamos crer. Conta-se a história de um homem muito rico e que pintou quadros que alcançaram grande fama. E quando de sua morte, os quadros foram a leilão. E o primeiro quadro que foi posto a leilão foi um quadro que não tinha fama. E as pessoas, e o leiloeiro então disse que iria começar por aquele quadro e depois iria para os quadros considerados pelas pessoas os quadros mais famosos. E então ele colocou aquele quadro para o leilão e as pessoas não quiseram arrematá-lo. De repente, então, um homem chegou e deu um lance. Então o leiloeiro prosseguiu com o leilão, ninguém falou nada, ele disse, pronto, é seu o quadro. E quando falou isso, ele disse, o leilão está encerrado. E as pessoas olharam e disseram, mas e os outros quadros? Ele disse, nós temos um documento, nós temos um testamento. Aquele quadro foi um quadro pintado por aquele homem tão rico, tão poderoso, quando de um acidente que foi fatal para o seu filho. Era um quadro que retratava um filho. E quem arrematou aquele quadro conhecia aquela história, a história do quadro. E o leiloeiro então leu o testamento e disse, aqui está o testamento. E o testamento está dizendo que quem arrematar o quadro do filho vai ficar com todos os outros quadros. Todos os outros quadros. É do Senhor também todos os outros quadros. Não só o quadro do filho. Quem tem o filho tem tudo. Tem tudo. Jesus é o Messias
redentor. Escândalo para os judeus, loucura para os sábios, os entendidos, para os gentios. Mas para os que são chamados por Deus, é poder e sabedoria de Deus. E eu e você precisamos crer e viver esta mensagem do Evangelho a cada dia. Saímos daqui para proclamar e viver, para anunciar: Jesus vive, o nosso Redentor está vivo, o nosso Redentor virá buscar a sua igreja. E Ele deseja que eu e você aproveitemos toda a oportunidade para testemunhar do seu grande amor.